Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Papo Sistêmico. E hoje nós vamos falar sobre ordem de nascimento. O que será que é a ordem de nascimento? A posição dos irmãos, dos filhos que vão chegando no sistema. O que isso quer dizer, não é? Com a nossa vida, com o nosso lugar no mundo, nas relações, o nosso lugar profissional. Gente, vamos lá? Mais um Papo Sistêmico? Boa tarde, pessoal! Vamos chegando! Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa posição no sistema. Vocês já ouviram falar que a posição de cada membro no sistema vai falar muito sobre a posição dele na vida? Gente, isso aí. A nossa posição de nascimento no sistema, se eu sou o primeiro, se eu sou o último, irmãos gêmeos, se eu sou uma irmã no meio de dois homens, um homem no meio de duas irmãs ou de várias irmãs. Gente, são várias configurações, né? E aí eu quero saber de vocês um pouquinho também. Quero que vocês me contem a ordem de nascimento de vocês no sistema, para a gente conversar e vamos entender o que isso representa hoje na sua vida, naquilo que você está vivendo. Vamos lá, papo sistêmico. Bora lá para a ordem de nascimento! Gente, o que é a visão sistêmica, hein? Antes da gente começar, o papo sistêmico é um papo mesmo, hein, gente? Aqui não é só eu ficar falando, não. Quem tem participado sabe que eu dou tarefa para vocês fazerem. A gente faz atividades aqui juntos, então fiquem por aí. Gente, deixa eu começar perguntando algo para vocês. Vocês acham que existe filho preferido? Conta para mim. Já começando com uma pergunta polêmica, hein? Vocês acham que tem filho, que existe esse lance de filho preferido? Será que existe? Olha, vocês já estão colocando aqui a ordem de nascimento. Já vai pondo para mim aí, então, gente. Deixa eu entender a dinâmica da família de vocês. Vamos lá. Eu sou a segunda, sendo o primeiro homem, depois eu e mais 4 homens. Ou seja, é só você que é o bendito fruto, né? Você que é a mulher no meio de, deixa eu ver, 5 irmãos. Olha, gente, será que a dinâmica é diferente de uma filha que nasce e depois tem mais 4 irmãs? É diferente, né, gente? Ter 4 irmãos, né? Ou 4 irmãs, claro que é diferente. É diferente de ser o primeiro filho? É diferente de ser o segundo? De ser o do meio? De ser o último? O que isso quer dizer? O que nós tivemos que desenvolver de habilidades para dar conta de sobreviver ali naquele lugar que nós nascemos? Olha só, sou a caçula, sou a 8ª, olha isso, gente. Ela é a 8ª, né? Então, tiveram aí 8 antes dela. E ela, a gente brinca que é a rapinha do tacho, né? Será que é diferente ser a rapinha do tacho? É diferente de ser o primeiro, de ser o mais velho? O que isso quer dizer na nossa vida, hein? Nós vamos fazer tarefa juntos hoje, hein? Vamos ter exercício sistêmico. Olha só, minha filha tem 3 irmãos de outras mães. Vamos deixar isso para o momento das perguntas. Sou a do meio, estrangulada. Olha isso, gente. Interessante essa palavra, hein? Estrangulada. É uma sensação, inclusive corporal, né, que a pessoa pode ter quando ela fala. Nós vamos fazer uma tarefa, hein? Fica aí comigo, você que falou que se sente estrangulada. Quero ver como é que vai ser a atividade, hein? Nós vamos fazer juntos. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, tá chegando, Thaís. Boa tarde, terapeuta. Muito bom. Acho que não. Em cada etapa temos uma emoção. Gente, eu perguntei também se vocês acham que existe filho preferido. Não tem aquelas conversas, gente, em toda a família, olha.
Com raríssimas exceções, em toda a família tem aquele que fala: ah, minha mãe gosta mais do fulano, ah, meu pai gosta mais do ciclano, né? E tem, muitas vezes, aquele que acha que ele é o excluído, né? Se, vamos supor, você tem 3 irmãos, um é o queridinho do papai, o outro é o queridinho da mamãe, como é que fica aquele ali, né? Aquele outro que, de repente, não encontrou o lugar dele. Gente, a gente desenvolve mecanismos de defesa, de proteção, para evitar a dor. E dentro do nosso sistema, nós desenvolvemos vários mecanismos de defesa para dar conta de sobreviver dentro do nosso sistema. A gente vai se adaptando, a gente vai encontrando estratégias. E sabe o que isso vai fazendo com a gente? Vai moldando quem nós somos, vai moldando a nossa personalidade, vai moldando a forma com que a gente enxerga a vida, vai moldando a forma com que a gente lida com o sexo, com os relacionamentos, com o dinheiro, com a profissão. E uma das questões que molda a nossa personalidade está o nosso posicionamento, a nossa ordem de nascimento no sistema. Então, bora lá, gente. Vocês estão colocando aqui para mim. Sou a 8ª. E depois vieram mais 4. Jesus, que mulher forte essa mãe, hein? Deu conta de 8, quer dizer, não sei se são todos irmãos da mesma mãe, do mesmo pai, né? Sou a primeira, meu pai teve 4 filhas de outro casamento. Segunda de 5. Olha só que interessante. Quando o último filho é adotado? Perguntas daqui a pouco, tá, gente? Por enquanto eu quero saber. Então vamos lá. Deixa eu colocar... Sou a 10ª, gente. Olha que interessante. Sempre quando a gente fala, então, do sistêmico, nós entendemos que nós estamos dentro de um sistema e que nós somos afetados por esse sistema e nós também afetamos o nosso sistema. Nós estamos todos interligados e é interessante porque é na nossa família de origem, lá nos primeiros anos de vida principalmente, né, que a gente forma a nossa personalidade, que a gente forma os nossos traços de caráter, que nós formamos a nossa maneira de ser, de enxergar a vida, nós formamos quem nós somos. E quando a gente fala desse sistêmico, nós estamos falando de várias questões que atravessam o sistema. E eu quero comentar com vocês, então, sobre a ordem de nascimento. A ordem de nascimento, ela tem uma grande influência no desenvolvimento da criança. Muita influência. É diferente. Aquele filho que inaugura a família, que é o primeiro filho, antes nós temos um casal. A mãe ainda nem é mãe, ela ainda é só mulher e filha. Esse homem aqui, ele ainda não é pai, ele é homem e filho. De repente, chega o primeiro filho e inaugura essa família. Esse primeiro filho que nasce, que ele já inaugura a família, o que acontece? Ele vai fazer com que várias pessoas no sistema mudem de lugar. O que é isso? Aquela mulher que era só uma filha, agora ela também vai se tornar uma mãe. Aquela mãe que era só mãe, agora vira avó. Então, esse primeiro filho que chega, ele vai fazer uma grande mudança nas funções de cada pessoa no sistema. Então, já começa por aí a importância da chegada do primeiro filho, né? E nós sabemos também, pessoal, que a personalidade desse primeiro filho, ele começa a ser moldado desde o momento que a mãe sabe que está grávida. Na verdade, eu tenho falado isso aqui um pouco, na verdade, começa um pouco antes. Começa no imaginário, no inconsciente da família, quando
a família já tem expectativas para esse filho que vai chegar? Qual lugar será que esse filho vai ocupar no sistema? Muitas vezes, esse filho que chega, o Dr. Moisés, ele fala num dos livros dele, e eu concordo e acho muito interessante a fala dele, que ele diz que normalmente, gente, presta atenção nisso que eu vou falar, olha que interessante. Normalmente, o primeiro filho é da mãe. Como assim? Não é uma regra, mas é muito comum que o primeiro filho seja da mãe no sentido de estar mais ligado à mãe, de ter uma dinâmica de preencher a vida da mãe. E ele fala que é uma tentativa do pai voltar para a mãe, para a própria mãe dele. Olha que dinâmica louca. Mas eu entendo que é assim também. Em muitos momentos o pai entrega o filho para a mãe, numa forma de sacrifício até, né? Deixa o primeiro filho ser da mãe, para que ele possa, de certa forma, voltar para uma dinâmica no relacionamento dele com a sua própria mãe. Para que ele não saia, vamos dizer assim, por enquanto, da função de filho. Gente, não é fácil. Não é fácil sair da função de filho e entrar para a função de pai, não. Não é fácil. E quantas famílias ainda vivem essa dinâmica, mesmo já tendo 2, 3, 4 filhos? É muito complicado, não é verdade? Coloca aqui para mim, como é que foi para você a chegada do seu primeiro filho? Gente, eu sou filha. Muitas vezes eu sou a filhinha do papai, eu sou aquela filhinha caçula, a rapinha do tacho, aquela que é paparicada, aquela que tem os privilégios da família. De repente, nasce um filho e agora eu que era a filhinha, a paparicada, a caçulinha, vou ter que virar mãe. Isso é muito complexo, é muito doloroso na maioria das vezes. Quando a gente fala de sistêmico, quais são os principais problemas? Você que trabalha atendendo pessoas, quais são normalmente os principais problemas das famílias? São as mudanças de ciclo. Todo ciclo que precisa mudar, deixar para trás o ciclo anterior e dar início a um novo ciclo, é nesse momento que muitas vezes a família pode emperrar, ok? Então olha para isso. A chegada do primeiro filho pode trazer muitas expectativas. O primeiro filho, ele vem trazendo todas as expectativas frustradas das gerações anteriores. A hora que chega um filho, inconscientemente, é como se a família falasse assim, agora vai, esse agora que vai ser aquele que vai vir resgatar a família. Normalmente, ele é colocado numa posição de maior responsabilidade. Até porque, tadinho do primeiro filho, não, gente. Nós vamos ver as partes difíceis, mas nós vamos ver as partes boas também, tá? Porque o sistêmico é isso. Não é a gente olhar só o que é ruim, não, tá? Mas assim, eu entendo a sua fala. Normalmente, quando a gente coloca isso, né? Coitado do primeiro filho, então. Tudo depende de como nós vamos encarar. Tudo depende das estratégias de vida que eu estou apto a desenvolver. Calma, gente. Você que é o primeiro filho, calma. Mas olha só. Quem é primeiro filho aqui? Quem é primogênito na família? Ou primogênita? Coloca aqui para mim. Faz sentido para vocês que o primeiro filho, ele vem carregado de muitas expectativas? Normalmente, vamos falar um pouquinho do primeiro filho, então? Normalmente, o filho mais velho, ele tem maior probabilidade de carregar os problemas da família.
Normalmente, o primeiro filho, ele vai para uma posição parentalizada. O que é a posição parentalizada? Ele vai desenvolver na vida dos outros irmãos que vão chegar uma função de pai e de mãe, muitas vezes. Ele vai se transformar num indivíduo mais responsável. Aí, se a gente pegar um indivíduo que é responsável, isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom. Um ser humano mais responsável. Sim, ser responsável é bom. Agora, até que ponto isso é bom? Até que ponto? Por isso que nós não vamos falar, ai, coitadinho do primeiro filho. Não, normalmente, quer saber uma coisa boa? Normalmente, o primeiro filho, ele tem mais facilidade de estar em profissões, por exemplo, de autoridade, de gerência, de alguma forma de liderança. Por quê? Porque ele já desenvolveu isso desde criança. Isso já se desenvolve lá na personalidade dele. Faz sentido para vocês? Então, a questão não é o que acontece comigo e qual que é a minha posição simplesmente. O que nós precisamos entender é o que a ordem do meu nascimento está me atrapalhando, como é que eu vou ter que renegociar isso com o sistema para eu dar conta de fluir 100% no meu potencial. Por quê? Porque ser o primeiro filho traz um peso de responsabilidade muito grande. Só que ser a pessoa responsável também pode te levar para carreiras mais bem-sucedidas, para posições de gerência, para ganhar mais dinheiro. Porque desde pequenininho, o primeiro filho, ele teve que ralar, ele teve que ser mais responsável, até porque os pais eram inexperientes quando ele chegou. Então, nesse ponto, o filho mais velho, ele tem a parte positiva. Só que aí, o filho parentalizado pode sofrer alguns prejuízos na vida dele. Por quê? Porque ele entra numa responsabilidade de carregar a família. Aí não é funcional. Aí é disfuncional. Conta pra mim. Eu já vi que tem várias pessoas aqui que são primogênitas. Coloca pra mim aqui. Em algum momento você se vê sobrecarregado, achando que você tem que carregar a família nas costas, que você tem que cuidar dos outros irmãos, que você é responsável pela família. Gente, o filho mais velho, ele se torna responsável pela manutenção e pelo bem-estar da família. Ele entra nesse lugar e isso pode prejudicá-lo porque ele vai ter dificuldade de fazer o movimento de ir para a vida. Ele pode ter dificuldade de fazer esse movimento de se individuar da família. São pessoas, eu não estou dizendo que é regra, mas nós vemos muito, ok? Isso a gente tem na literatura. Indico para vocês o livro da McGoldrick, dos genogramas. Então, estou fazendo um apanhadão aqui para vocês, tá, gente? Mas isso é estudado, essa dinâmica já vem, não é de hoje. Não estou tirando isso aqui da cachola, não, tá? Mas o filho mais velho, como ele pega o peso da família para ele pode ter dificuldade nos relacionamentos, viu? Ele pode ter dificuldade de casar, de ficar casado, de ter filhos. Sabe por quê? Porque ele já tem filhos. Ele já é casado. Com quem? Emocionalmente, ele já se casa, né? A gente fala desse casamento emocional, porque ele pode, na função parentalizada, ter já emocionalmente filhos.
Quando a minha professora me perguntou assim, por que você não tem filho? Eu falei, eu ainda tô me organizando, tô pensando. Ela virou para mim e falou, você não precisa de mais filho, né? Você já tem um monte, já tem vários. E aquilo me chocou, eu falei, meu Deus, há muitos anos essa dinâmica, né, que eu não via, de quê? De ter esse peso como se ele próprio fosse o pai, como se ela própria fosse a mãe dos outros irmãos. E aqui eu tô falando só do primeiro filho, eu não tô falando do filho único, porque o filho único, ele carrega todas as expectativas do sistema. Gente, presta atenção. O filho único, ele carrega todas as expectativas do sistema, todas, reais e irreais. Se ele não souber lidar com essas expectativas, ele pode se dar muito mal. Ele carrega toda a responsabilidade do primeiro, mas ele também carrega toda a paparicação, os mimos e a infantilidade do mais novo. Então, ele é tudo em um só. Essa pessoa, ela vai ter alguns desafios na vida. E eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui. Olha só, estamos falando do filho mais velho, hein? Sou a caçula e faz todo sentido. Vamos falar do filho mais novo daqui a pouco, tá? Olha só, uma filha mais velha, né? Uma primogênita falando o seguinte: muita responsabilidade embutida no decorrer da vida com a família de origem. Olha só essa dinâmica aqui. Sou a primeira filha, me casei, mas não tenho filhos. Conta pra mim. Pensa sobre isso que eu tô te falando. Faz sentido pra você? Você já tem muitos filhos? Será que tem espaço para um filho na sua vida? A gente tem que pensar sobre isso, né? Porque de repente, gente, eu já pensei muito assim, ó. Eu gosto de trazer os meus próprios exemplos para vocês verem que a faca é de dois gumes, corta de lá e corta de cá também. Estamos falando de teoria, não. Eu falo de coisa que eu já vivi, já consegui superar, né? E algumas que eu ainda luto. E eu tinha muito medo, muito receio de ter filhos e ter que escolher entre a minha família e o meu filho. Eu ficava pensando assim, mas já pensou? Se algum dia o meu irmão, os meus irmãos, ou a minha mãe, ou alguém da minha família de origem precisar de mim, mas o meu filho também estiver doente, olha o quanto que eu vou sofrer. Olha o tanto que vai doer para mim ter que ficar com o meu filho e não conseguir socorrer a minha família de origem. Gente, até isso passava pela minha cabeça. Até isso eu tive que levar para a terapia. Porque os filhos parentalizados, eles, gente, o que nós precisamos entender é que essa é uma estrutura muito inconsciente. Sabe por quê? Porque isso vem desde o ventre materno, desde antes do ventre, lembra? Desde a missão, as expectativas que a minha família de origem vai criando ao meu respeito. Eu já chego naquele sistema com um peso de expectativas. E aí, desde o útero materno, eu já chego principalmente, gente, principalmente se o primeiro filho chega quando a família está desestruturada. Porque normalmente os pais, eles são ainda muito inexperientes, não são? Eles estão inaugurando a família, eles estão inaugurando a função de pai e mãe, eles não sabem o que é ser pai, o que é ser mãe. Então, o filho mais velho, ele realmente sofre mais. Sofre sim. Né? Ele não é que ele sofre mais, cada posição vai ter o seu próprio sofrimento e a sua própria alegria, as suas próprias coisas boas, né? As próprias coisas boas de cada posição. Mas o filho mais velho, ele chega quando a família ainda está inexperiente,
quando eles estão mudando de ciclo. Gente, essa mudança de ciclo é muito significativa na família. Normalmente, o filho mais velho, ele se sente responsável pela manutenção do bem-estar da família e principalmente, gente, de levar adiante a tradição da família. Ok? Olha só, a dor do filho mais velho está muito relacionada à chegada dos outros irmãos. Por quê? Ele pode se ressentir quando os outros irmãos começam a chegar, porque antes ele era único, ele era o reizinho, era a rainha, né, a princesinha da família. Só que de repente, quando chega outro irmão, muitas vezes, os primeiros filhos, eles relatam essa dor de perda do amor. Então, eles já perderam lá atrás. Como que eles lidam com essa perda na vida real agora, do dia a dia, da idade adulta? Como é que é lidar com a perda do amor dos pais? Gente, pensa comigo. Uma criança que cresce com a sensação de que perdeu o amor dos pais para os outros irmãos, como que ele vai lidar com a vida nesse sentido? Ele pode entrar em relacionamentos que vão reproduzir a posição que ele tem no sistema. Normalmente, os primeiros filhos, que são os mais responsáveis, que são os mais velhos, eles se casam com pessoas problemáticas. Pronto, falei. Por quê? Para continuar inconscientemente na posição de cuidador. Pensa se você não está buscando relacionamentos só para reproduzir o cuidado. Por isso que a ferramenta do genograma é tão importante na vida do profissional que trabalha com gente, em qualquer área. Saúde, educação, desenvolvimento humano. Por quê? Porque eu não conheço nenhuma outra ferramenta que vê tantas coisas ao mesmo tempo. E na ferramenta do genograma, precisamos ver a ordem de nascimento. Como é que é para o primeiro filho ser o primeiro filho? Como é que é para o segundo ser o segundo? E o do meio? Como que o do meio fica ali no meio daqueles irmãos? Né? Gente, ainda estão falando só do primeiro filho, hein? Vamos correr aqui, senão não dá tempo. O filho mais velho sofre primeiro, talvez seja isso, né? Talvez não é que ele sofra mais, mas ele sofre primeiro. Mas aí, ao mesmo tempo, ele sofre mais tempo, né, do que os outros, porque ele veio primeiro também. Olha só o testemunho aqui que a gente recebeu, olha só. Eu sou a filha mais velha. Muita dificuldade de ir para a vida. Gente, olha isso! Muita dificuldade de ir para a vida, medo de ir e minha mãe não me amar mais. Olha isso! O filho mais velho, ele se sente responsável pela família de origem. E ele pode ter dificuldade nos relacionamentos, dificuldade em ter filhos, ou, se ele tiver filhos, ele vai estar sempre dividido. Ele pode estar sempre dividido se ele dá a atenção dele para os filhos e para a família que ele formou, ou se ele dá a atenção para os irmãos e para a família de origem. É ou não é? Tô falando mentira? Tô falando doideira aqui, gente? Concordo plenamente. Olha só. Então, pessoal, o filho mais velho, ele recebe uma imersão total naquele sistema que está passando por muitas mudanças, e mudanças muitas vezes dolorosas. Aquela menina, aquela mulher que não faz a menor ideia do que é ser mãe, agora vai virar mãe, ela tem que dar conta.
Então, esse filho mais velho, ele entra em contato com todos esses conflitos internos da mãe. Todos. Imagina esse primeiro filho inaugurando aquele útero, talvez, né? E a mãe ali com todas as inseguranças, né? É importante a gente pensar sobre isso, gente. É muito bacana. Gostaria de ver uma live utilizando o genograma. Pois é, na jornada eu fiz um genograma ao vivo. Estou me vendo sendo descrita. Muita coisa está fazendo sentido. Nós temos aqui também que o filho mais velho, algumas coisas eu já falei, deixa eu correr aqui, senão a gente não sai do lugar. Fica só no mais velho, né? O filho mais velho tem mais dificuldade de se casar, tem mais dificuldade de ter filhos, ou ele tem mais dificuldade de seguir para a vida. Vimos aqui que a nossa colega falou. Ai, mas eu sou uma exceção. Gente, não estou falando de uma regra. Nós estamos falando de uma dinâmica muito, muito, muito comum. A gente pega isso aqui todo dia. A gente trabalha com isso todo dia. Ok? Eles assumem funções paternas, maternas. Por isso que busca relacionamentos com pessoas mais novas para reproduzir esse lado maternal e paternal. Buscam pessoas problemáticas para continuar no mesmo padrão materno, paterno, cuidando. Porque foi programado assim, ok? Eles se comprometem mais facilmente com ajudar financeiramente a família, por isso, muitas vezes eles também não conseguem realizar os seus próprios sonhos, porque eles estão sempre tirando, às vezes até dos filhos, para dar para a família de origem, tá? O filho mais velho, ele se identifica, agora as partes boas, né, gente, que eu já falei um pouquinho. O filho mais velho, ele se identifica com profissões com maior responsabilidade, cargos de maior autoridade, ok? Eles até podem ter uma condição financeira bem melhor do que a dos outros irmãos. Por quê? Porque desde muito cedo eles tiveram que se virar, né? Eles tiveram que ter um nível de responsabilidade muito grande. Então, os filhos mais velhos, normalmente eles têm uma vida financeira um pouco melhor. Vocês já perceberam isso, gente? Eu sou o mais colho. O que será colho, meu Deus do céu? E sou avô sem ser pai. Hoje tenho 2 netos do coração. Que bom! Sou filha única e bem isso que sinto tudo em mim. Altas expectativas. Vamos ver o filho mais novo vamos falar agora do filho mais velho em oposição ao filho mais novo, então? Vamos fazer esse contraste dos dois? O filho mais novo e o filho mais velho. Nesse contexto, o filho mais novo, ele até pode se tornar um filho parentalizado e cuidar do mais velho, tá, gente? Quando? Em lealdade aos pais, para achar um lugar no sistema. O que quer dizer isso? O filho mais novo também pode ser um filho parentalizado? Pode. Pode ser um filho mais responsável do que o mais velho? Pode. Pode ter todas as características do filho mais velho? Pode. Mas isso por si só já demonstra tamanha disfuncionalidade no sistema. Então, a gente vê que muitas vezes o filho mais novo, para encontrar um lugar no sistema, quando todas as atenções estão em cima do mais velho, sabe o que o filho mais novo pode fazer? O filho mais novo, ele pode também entrar numa função parentalizada, de cuidar do mais velho. Quando o mais velho é doente, é mais fraco, tem algum problema, né? Ou quando a própria família, a própria dinâmica da família se volta com todas as atenções para esse
mais velho. Aí o mais novo, como ele fica sem o lugar dele, ele não encontra o lugar dele. Qual que é a estratégia que ele começa a desenvolver desde pequenininho? Para ser visto pela família, ele pode começar a cuidar desse mais velho também. Ou simplesmente pela necessidade ali do momento. Como eu disse, às vezes tem algum problema de saúde, às vezes tem algum problema cognitivo, mental, qualquer questão, tá? Então, gente, a questão não é simplesmente uma regra. Nós precisamos entender qual é a dinâmica daquela família, ok? Ah lá, ó, chamávamos meu irmão mais velho de Pequeno Príncipe. Gente, olha isso. Sabia que os apelidos, o nome e o apelido que você recebe também diz muito a respeito de você? Aquela menina que ela nunca deixa de ser chamada de bebezinha do papai, de bebezinha da mamãe, de Pequeno Príncipe. O que isso pode estar correspondendo com a dinâmica de vida daquela pessoa, né? É muito interessante a gente pensar sobre isso. Então, o filho mais novo, ele também pode ser parentalizado, ok? Não estou dizendo que não pode, não. Mas normalmente é o mais velho, ok? Então já começa a observar quais foram as estratégias que você precisou desenvolver para encontrar o seu lugar no sistema. Já fiz live sobre nomes, viu? Pessoas que são chamadas no diminutivo, pensa. Ao invés de ser Luísa, Luizinha. É tudo no diminutivo, é infantilizado. Ok? O terapeuta, aqui agora eu estou falando para profissionais, tá? O terapeuta precisa trazer essa questão para o sistema. Principalmente você que trabalha com família, com casal. De repente chega lá uma demanda, sei lá, uma família, um casal com a filha. E a queixa é que ela não consegue romper na vida. Ela não consegue se desenvolver profissionalmente, tá com problema de romper para a vida, e aí esse casal chega trazendo essa filha. E aí você vê que até o jeito da família falar daquela mulher é infantilizando essa mulher. Porque uma pessoa que tem 18 anos, 19 anos, ela já está transitando, né? Ela já está saindo da adolescência, transitando ali para a fase adulta, o início da fase adulta. Então, se vocês que são profissionais percebem essa dinâmica no atendimento, pergunta: por que vocês ainda chamam a Júlia de Julinha? Por que vocês ainda chamam a Bruna de bebezinha? Precisa trazer isso, gente, porque isso é só um sintoma. A forma com que a gente chama no diminutivo filhos adultos pode sim estar dizendo respeito a uma dinâmica de infantilização dessa mulher, que não é mais uma criança. E a gente tem que circular isso no sistema. Como que é para ela? Como que é para a Júlia vocês chamarem ela de Julinha? Como que é para a Bruna vocês chamarem ela de bebezinha? Uma mulher de 20 anos. Vocês já perguntaram para ela? Isso pode sim dizer respeito a uma dinâmica que a família tem de infantilizar os filhos. Ok? Olha só, para ser aceita, tive que assumir que a expectativa foi frustrada e pronto. Tive que mostrar o que sou e as minhas vontades. Às vezes eu até sou grossa para que eles entendam, né? Então olha só que interessante que ela está trazendo. A gente chega num momento da família em que muitas expectativas foram criadas, né, gente? E qual que é a maior dor do ser humano? Qual que é o maior conflito do ser humano? O maior conflito do ser humano é: eu vou ser o que eu desejo ser
ou eu vou ser o que a minha família quer que eu seja? E isso já começa das expectativas antes do meu nascimento. Isso tem a ver com o nome que eu recebo. O meu nome também aponta para a missão que o meu sistema me deu. Vamos pensar no filho mais velho. Vamos supor que aquele filho mais velho chega no sistema, o sistema já está com um monte de expectativas para aquele filho ou para aquela filha que chega, e de repente eles dão o nome de, vamos pensar aqui, Pedro Augusto. Ok, Pedro Augusto, ele é o primogênito, ordem de nascimento. Ele chama Pedro Augusto. Você já pensou em perguntar e em trabalhar com seus clientes o nome deles? A ordem de nascimento deles no sistema? Porque isso fala muito, gente, do destino, da missão familiar. Tem gente que não rompe porque não está dando conta de se encontrar enquanto pessoa. Porque eles são simplesmente uma réplica do que o sistema deseja que eles fossem. Então, por exemplo, Pedro Augusto. Quando você vai perguntar, Pedro Augusto, que interessante, Pedro Augusto. Qual que é a origem do seu nome? De onde que vem o seu nome? Ah, o meu nome foi uma homenagem ao meu avô ou ao meu bisavô. Gente, o que a família está querendo dizer ao nomear uma pessoa como a continuação de alguém que já veio antes? Tudo fala das expectativas da família. E é tão interessante porque se esse filho é o primeiro filho e ele já vem marcado pela família com o nome de alguém do sistema, quem era essa pessoa? Qual é o meu nível de identificação com essa pessoa? Porque quando a família coloca um nome, não é só um nome. Por amor, a família dá um nome que muitas vezes vai fazer uma homenagem a alguém que veio antes. Só que a criança que chega naquele sistema não sabe fazer essa diferenciação. Então, é muito importante você trabalhar com os seus clientes, com você mesmo, com os seus filhos, né? No curso de genograma, por exemplo, nós temos o workshop do nome. Nós trabalhamos o nome dos alunos, porque o nosso nome fala muitas vezes do que nós estamos vivendo hoje. Se nós estamos dando conta de romper ou não. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos emaranhados, amarrados, embolados numa continuidade de uma história que não é nossa. Então, nós precisamos pensar sistêmico. Não dá simplesmente para querer ajudar um cliente se a gente não for nas raízes. E as raízes estão muitas vezes no sistema de origem, até 3, 4 gerações antes que a gente dá conta assim de trabalhar. Tá? O genograma está aí como uma ferramenta para isso. Então, não vou aprofundar em nome com vocês hoje, tá? Se não me engano, eu já fiz uma live sobre isso. Mas se eu não fiz, vou fazer. Mas eu acho que eu fiz já. Tá lá no IGTV, tá? Então, pessoal, nós precisamos pensar quais legados eu recebi do meu sistema e peguei, porque é tudo 50%. O meu sistema entrega, mas eu vou lá e pego. Aí quem não pega é o rebelde. Quem não pega é a ovelha negra. Porque a ovelha negra, cadê uma ovelha negra que falou comigo aqui agora, ó? A ovelha negra falou assim, ó, eu tive que frustrar as expectativas da minha família para ser o que eu queria ser. Eu tive que mostrar quem eu sou para poder viver as minhas vontades. Com certeza é a ovelha negra da família dela. Ou talvez ela foi por um tempo, até que a família começou a se readaptar ao movimento que ela fez de libertação.
tá? Então, olha só, como que para você pertencer ao sistema e dar conta de sobreviver naquele momento, naquela realidade que você chegou, como que isso diz respeito à sua vida hoje? E como é que isso diz respeito à vida dos seus clientes? Nós precisamos buscar isso. Quem tem uma visão sistêmica, uma perspectiva sistêmica, tem que fazer esses questionamentos. Como que é para você ser o primeiro filho? Como que essa parte negativa ou difícil está influenciando hoje a sua vida? A forma com que você se relaciona com o dinheiro, a forma com que você se relaciona nos relacionamentos, porque aquela pessoa ela pode estar sempre entrando em relacionamentos problemáticos para simplesmente, inconscientemente, continuar reproduzindo a posição que ela tem no sistema. Ela vai ter na vida, ok? Normalmente, o filho mais velho ele vai ter um tempo de dedicação maior aos pais, né? Mas eu já falei muita coisa aqui do filho mais velho, eu acho que deu para vocês entenderem. Então agora, tanto você, porque é muito importante nós terapeutas, nós profissionais do desenvolvimento humano ou da saúde, olharmos primeiro para nós, tá, gente? Para o nosso próprio sistema. Importantíssimo. Então, como que a sua posição no sistema afeta o seu trabalho? Gente, olha aqui. O filho parentalizado normalmente é o psicólogo, é o terapeuta, é o médico. Já pararam para pensar? Normalmente essas profissões são, não tenho uma estimativa, mas eu vou chutar, 95% composta de filhos parentalizados que querem salvar todo mundo. Aí, na hora de cobrar pelo seu trabalho, você fica com dó, você fica com medo do que as pessoas vão pensar de você. Sabe por quê? Você foi programado para ajudar. Você foi programado, a sua programação sistêmica te colocou numa posição de cuidar, 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 cuidar. Teve uma pessoa que falou assim, eu queria tanto ver um genograma sendo feito. Na jornada sistêmica, eu sorteei uma pessoa, olha que interessante, lembrei disso agora. Na jornada sistêmica, eu sorteei uma pessoa para fazer o genograma dela. E quais eram as características dela, a queixa dela? Não consigo cobrar, não consigo romper financeiramente porque eu não estou dando conta de cobrar dos clientes. Eu acho que eu tenho que fazer tudo de graça. Irmã mais velha, parentalizada. Cuidou da irmã, cuidou do pai, cuidou da mãe, cuidou de não sei quem, cuidou de não sei quem, cuidou de não sei quem. Qual que é a dinâmica que ela leva para a vida, gente? A de cuidadora. Cuidadora que cuida de graça. A vida toda, ela nunca recebeu. O filho mais velho, quando chega vários outros irmãos, ele perde o posto dele de, entre aspas, de filho único. Então, a família já vai dividir a atenção, já vai dividir o amor com os outros irmãos, na verdade? Assim, a gente espera, né? Mas para achar um lugar dele no sistema e para ser aquilo que a família deseja que ele seja, ele pode se tornar esse filho parentalizado, que faz tudo de graça, que tem dificuldade de cobrar na hora que tem que cobrar. Por quê? Porque ele só deu, ele só fez pelo outro. Ele era o responsável por todos, o salvador do sistema. Então, a gente veste a nossa capa de super-herói e vamos lá para o nosso consultório, para o nosso espaço terapêutico. Querendo fazer o quê? Salvar as pessoas. E aí bate aquele sentimento de culpa.
culpa quando tem que cobrar. Porque a gente aprendeu que tem que fazer de graça. Na verdade, a gente foi formado em cima dessa dinâmica de dar, de ajudar, de cuidar, de ser responsável, de ser bonzinho, de cuidar de todo mundo. Isso eu estou falando não só do filho mais velho, mas de todo o processo de parentalização. Normalmente, os profissionais do desenvolvimento humano, da saúde, são filhos parentalizados. São aqueles mais responsáveis que aprenderam a dinâmica de responsabilidade de salvar todo mundo. Olha lá. KKKKK, é rir para não chorar, né, gente? Então vamos lá. E o filho do meio? Gente do céu, e o filho do meio? Vamos pensar a estrutura do filho do meio? Vamos lá. Chega o filho mais velho, aquele responsável, aquele que normalmente a família admira, né? Aquele que é o cabeça ali, junto com o pai, junto com a mãe, né? Aquele que ajuda os irmãos. De repente chega outro, que fica sendo o filho caçula, né? Tem o mais velho e de repente chega o caçulinha. Normalmente os pais já vão dar mais atenção para esse caçulinha porque o momento da vida dele exige, né? O mais novinho precisa de mais atenção. O mais velho já fica ali naquele sentimentozinho de que está perdendo o amor, né? Mas aí, esse filho do meio chega e já está nessa dinâmica de filho mais novo, paparicado pela família, recebendo todo ali aquele movimento do olhar da família para cima dele. De repente, chega mais um. E aí, gente? O filho do meio, ele tem dificuldade de encontrar o lugar dele. Porque ele não é nem o mais velho, aquele responsável, aquele admirado, mas ele também não é o mais novo, o mais paparicado pela família. Gente, não perca de vista esses conceitos sistêmicos. O irmão do meio, ele tem uma dinâmica de sempre estar se comparando com o mais velho. Ele tem uma sensação, ele pode ter, eu digo tem, fica muito veredito, né? Fica muito determinista. Não é regra, mas normalmente é assim. Normalmente é assim. Quem atende pessoas aí sabe, né? Normalmente, o irmão do meio, ele tem dificuldade de achar o lugar dele no sistema. Porque ele não é nem o mais novo, nem o mais velho. Parece que ele não se encaixa, ele não encontra o lugar dele. E isso é sofrido, gente. As pessoas que têm essa dinâmica de irmão do meio, cadê? Tem algum irmão do meio aqui que pode falar? Como é que soa para você aí o que eu estou falando? Ah lá, cheguei agora e acho que você está falando de mim. Pois é, acho que eu estava falando do irmão mais velho, né? Então, olha só a dinâmica do irmão do meio. Ele se compara com o mais velho, mas ele gostaria também de ser o mais novo, porque ele foi o mais novo durante um tempo e perdeu o posto. Então, ele tem essa extrema sensação de perda, né? De ter perdido o posto para o outro, né? Para o outro que chegou, ou para os outros, né? Quantos outros podem aparecer aí, né? Então, ele pode ser um ser dividido, alternando entre eu estou mais próximo do comportamento do mais velho, mas ora eu tenho o comportamento super imaturo do mais novo. Então, se a gente pensa na dinâmica da ordem de nascimento, o do meio, se ele não se conscientiza que ele tem um lugar, ele tem um lugar. Ele tem um lugar no sistema. O sistema não existiria daquela forma se não fosse o irmão do meio.
Então, normalmente o filho do meio é o perdidão. Ele é o perdidão. Ele não sabe nada da vida, onde que ele se encaixa, o que ele quer ser. Ele tem uma dinâmica totalmente confusa. Parem para observar isso, gente. Você que é profissional da área, que trabalha com pessoas, veja, a não ser que você já trabalhe com o genograma, a gente já estuda muito isso, né? Mas você que às vezes não trabalha com o genograma, mas mesmo assim você pode buscar quais as dinâmicas da ordem de nascimento da pessoa no sistema, porque o lugar que eu ocupo no sistema, eu ocupo na vida. Então a gente brinca, né, que o filho do meio é o perdidão. Por quê? Ele fica alternando, né? Ora se comparando com o mais velho, ora se comparando com o mais novo. Aí eu tenho uma outra notícia para vocês. O filho do meio, ele desenvolve estratégias para ser visto. Quais estratégias você desenvolveu? Quais estratégias os seus clientes desenvolveram para serem vistos no sistema? É como se não tivesse um lugar. Eles fazem qualquer negócio para ser vistos. Eles também podem ser os bonzinhos da família, aqueles que todo mundo pisa e humilha. Sabe por quê? Porque ele tem uma necessidade de pertencimento. Então, ele suporta. Ele é aquele que faz tudo para todo mundo. Normalmente, o irmão do meio não sabe falar não. Por quê? O nosso desejo de amor e de pertencimento nos leva para muitas vezes uma posição de dependência do amor e do olhar do sistema. E como que é isso quando essa pessoa vai para os relacionamentos? Ela faz qualquer coisa para ser vista. Ela faz qualquer coisa para receber amor. Ou ela vive insatisfeita. Ela nunca acha que tá bom, tem um negócio errado, né? Parece que não tem ninguém que satisfaz, não tem ninguém que me vê, né? Ou parece que é sempre, vou falar do profissional, o profissional do irmão do meio. Não é regra, mas como eu estou dizendo aqui para vocês, é muito, muito frequente que seja assim. O irmão do meio, ele tem uma dificuldade de saber o que ele quer. É como aquela brincadeira, né? Eu não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta. Ele está sempre no meio. Ele sempre se sente. Por quê? Porque ele ainda não entendeu o lugar dele no sistema. Precisamos ajudar as pessoas a entenderem a função, a importância, o valor e o lugar que cada um tem no sistema. Pergunta para esse filho do meio se ele queria ser o primeiro. Coloque ele lá no lugarzinho do primeiro, coloca as âncoras no chão. Eu sempre peço para colocar, pega os papéis, a folha de chamex, folha de sulfite A4, coloca no chão o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro, o quarto, e pede para esse irmão. Na verdade, essa dinâmica não precisa ser só com o irmão do meio, não, pode ser com qualquer irmão. Pede ele para ficar no lugar do primeiro. O que esse primeiro sente lá? Quais são as coisas boas e as coisas ruins e difíceis de ser o primeiro? E de ser o segundo? E de ser o terceiro? E de ser o último? E de ser o oitavo? Vocês vão ver que muita coisa começa a mudar na cabeça dos nossos clientes. Na sua. Faz isso na sua casa. Às vezes você está achando que é o máximo, né? Ser o filho mais velho. Vai lá ver o preço que esse filho mais velho paga. Ele não dá conta de romper muitas vezes. Ele está aprisionado. A família não consegue ir para a vida. Não consegue ter filho, não consegue casar. Gente, nós precisamos abraçar quem nós somos. Eu não nasci em segundo lugar à toa. Eu tenho meu lugar no sistema.
E todas as vezes que eu tento ocupar um lugar que não é meu, eu vou ter problema. Todas as vezes que eu fico em competição com o meu irmão mais velho, ou com o meu irmão mais novo, ou com quem quer que seja, lutando para ter o que eles têm, lutando para ser quem eles são, eu me perco de mim. E talvez você que é irmão do meio, ah lá, ó, sim, eu sou assim, vivo insatisfeita, perdida sobre o que eu quero na vida, principalmente profissionalmente. Minha linda, você precisa se encontrar, entender qual que é a sua função na vida. Às vezes, vai ser um processo que você vai começar agora, sabe de quê? De descobrir pequenas coisas como: o que você gosta de beber? É interessante quando a gente pede os irmãos do meio para fazer listas. Eles não conseguem. Eles não conseguem. Eu acho que já contei isso aqui. Eu já fiquei meses, uns 4, 5 meses trabalhando uma pessoa e uma mulher. E eu pedi para ela descrever para mim quem ela era e as coisas que ela gostava de fazer, os hobbies dela, as atividades prazerosas. Ela não deu conta. Ela não sabe quem ela é. Ela não sabe o que ela gosta. Ela sempre foi na onda do irmão mais velho e do irmão mais novo. Gente, o trabalho sistêmico com clientes que são os filhos do meio, só que, obviamente, vai fazer sentido fazer esse trabalho com as pessoas se elas apresentam esses sintomas, porque pode ter um filho do meio que não apresenta nenhum desses sintomas. Ele desenvolveu habilidades ali dentro do sistema e ele deu conta de viver, tá super bem, então, nesse caso, não precisa, né? Agora, normalmente a gente vê essas dinâmicas de que o filho do meio, por ele não achar um lugar no seu sistema, ele pode desenvolver vários papéis na família. Para quê? Para se tornar necessário, para achar o lugar dele. Porque ele acha que porque ele está no meio, ele não tem um lugar. Então, ele vive sendo aquele que põe os panos quentes em todo mundo, que apazigua todo mundo. Normalmente, ele é o porta-voz da família, é aquele que é o pombo correio, né? O irmão mais velho brigou com o mais novo, ele vai lá apaziguar. Ah, fala pro fulano, né? O mais velho briga com o mais novo, lá vai o irmão do meio. Levar mensagem, trazer mensagem, querer arrumar tudo a vida de todo mundo. Gente, esse é um padrão que ora ele é o salvador, ora ele é o vilão. Então ele fica nessa dinâmica. Precisamos ajudar os nossos clientes a encontrar o lugar deles. E essa atividade, já falei aqui, acho que algumas, né? Falei de listar quem ele é, né? O que ele gosta de fazer, os hobbies, normalmente eles não conseguem. Normalmente o hobby deles é viver para os outros. Normalmente o hobby é fazer o que o outro quer. E você, meu amor, vamos sair para jantar hoje? O que você quer comer? Ah, não sei, você que sabe. Não, mas me fala, o que você quer comer? O que você gosta de comer? Ah, o que você quiser. São pessoas com dificuldade de se posicionarem na vida. Então, não subestime a visão sistêmica, gente. Pode até copiar a função do mais velho, exatamente. O filho do meio, ele transita entre várias funções e vários papéis. E aí, sabe, uma função que ele se encontra, que ele acha que ele encontrou o lugar dele, é essa função de servir todo mundo. Porque aí todo mundo vai precisar dele. Ok? Sara, você está descrevendo minha irmã, a filha do meio. Pois é. Gente,
Olha para isso. O filho do meio, ele tem muita pressão de assumir responsabilidades para ver se ele fica tão importante quanto o mais velho. Mas ele não é o mais velho, ele não nasceu para ficar lá naquele lugar. É pesado para ele ser o mais velho, assim como é pesado para ele ser o mais novo. Ele tem que ser ele tem que achar o lugar dele, a voz. Olha só, dica profissional. Dica profissional. Os filhos do meio, normalmente, eles não têm voz. Como eles não acharam o lugar deles no sistema, normalmente eles não têm voz. Então, eles tendem a fazer tudo pelos outros, eles tendem a ser o centro das atenções e eles também podem ser os filhos rebeldes, viu? Olha para isso. Não se esqueçam disso. Eles fazem qualquer negócio para chamar a atenção. Então, podem ser os filhos mais velhos também. Desenvolvem baixa autoestima. E aí eles acreditam que é só fazendo pelos outros é que eles serão vistos. Aí a gente vai para os relacionamentos, a gente vai para a vida profissional, a gente vai para lidar com o dinheiro. Como que essa dinâmica de ser o filho de ser o filho do meio me coloca diante da vida, ok? O filho do meio, então, ele luta para ser o filho mais velho e, ao mesmo tempo, ele tem medo de ser ultrapassado pelo mais novo. Então, ele tira o foco da vida dele. Gente, presta atenção. Ele tira o foco da vida dele e fica olhando só para o irmão mais velho para querer ser igual ao irmão mais velho, tão amado quanto, tão responsável quanto, e também fica competindo com o mais novo para nunca deixar o mais novo ultrapassar ele. Então, no fundo, o filho do meio, ele precisa olhar para ele precisa aprender algo que ele não desenvolveu na infância, que é o auto-amor, o amor próprio, a autoestima, olhar para ele. Quais são as suas potencialidades, irmão do meio? Não é saber quais são as do mais velho, nem as do mais novo, são as suas. O que você sabe fazer? O que você faz bem? É para você que precisa olhar. Então, ajudar os nossos clientes a tirar um pouco os olhos do irmão mais velho e do irmão mais novo e olhar um pouco para ele. Talvez, gente, até perceber como que isso está afetando a vida sexual. Porque o irmão do meio faz qualquer negócio para ser desejado. O irmão do meio na dor, viu, gente? Porque tem muito irmão do meio vivendo super bem. Só tô falando aqui quando as pessoas vêm trazendo as suas queixas e os seus problemas, ok? Isso mesmo. Olha só, buscar autonomia emocional. Mostra para ele, ou mostra não, ajuda o seu cliente, ajuda você mesmo, você mesma a descobrir quem você é. Quais são as alegrias de ser o irmão do meio? Faz a linha do tempo, faz o genograma, ok? Faça uma retrospectiva. Coloque o irmão do meio no lugar do irmão mais velho. Vamos ver se ele vai dar conta. É pesado. Coloca ele no lugar do irmão mais novo. Vamos ver se ele vai dar conta. É ruim. Quero não. Mas ele tem que descobrir isso, porque internamente a criança ferida dele ainda está nessa busca. Ainda está nessa busca. Mais velho, mais novo, tentando achar o seu lugar. O irmão do meio, ele pode se ligar fortemente. Ó, isso aqui é importante, hein? O irmão do meio, ele pode se ligar fortemente ao irmão mais velho e viver à sombra do mais velho. Ele vive reproduzindo o mais velho.
Ele vive na tentativa, é quase que amor e ódio, porque ele inveja o mais velho e ao mesmo tempo ele copia. E ele perde a essência dele. Ele perde, ok? Então, olha aqui, eu atendi um caso assim já. Cuidado para você não confundir pai e mãe com função paterna e materna. Vou repetir. Cuidado para você não confundir pai e mãe com a função de pai e de mãe. Eu acompanho uma pessoa que é irmã do meio. Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, ela desenvolveu. Ela está começando a dar alguns passos. Mas ela não triangulou com o pai. O complexo de Electra dela não foi com o pai, foi com o irmão mais velho. Então, se você não para realmente avaliar as dinâmicas, você acha que o problema daquela menina, daquela mulher, está porque ela está triangulada com o pai. Não! Talvez ela está triangulada com o irmão mais velho. Ou com a irmã mais velha, no caso do homem, ok? Porque o irmão mais velho, ele, muitas vezes, né, na maioria das vezes, ele tem também essa função materna e paterna, ok? Ela morre de ciúme do irmão mais velho. Morre. Foi uma tragédia quando o irmão mais velho falou que ia casar. Foi como se estivesse matando, foi como se estivesse tendo morte na família. Porque ela estava ligada de uma forma desproporcional à figura paterna que o irmão mais velho desempenhou na vida dela, ok? Então, cadê os meus alunos do genograma? Você que está aqui também, que trabalha com a visão sistêmica, observa os padrões, porque a gente pode estar triangulada com o irmão ou a irmã mais velha, não com o pai, ok? Faz sentido? E o irmão mais novo, o filho mais novo, né? O filho mais novo, dependendo da distância entre os irmãos, ele pode ser que ele também vai sentir, porque se vem o mais velho, vem o do meio, já veio o mais novo, tudo assim em carreirinha, os pais talvez estão dando assistência e atenção para os três. Então, esse irmão mais novo, ele também, depende da diferença, como eu disse, ele também pode sentir essa dor de não ser visto pela família. Essa dor de sentir. Não que foi real. É só a forma como ele interpretou a dinâmica da família. Então, vou falar de quando o nascimento tem uma certa distância, ok? Uma certa distância. Então, se tiver, por exemplo, uma diferença aí de alguns anos, então, normalmente, a família vai dar mais atenção para o filho mais novo, isso é óbvio, né? Só que é claro que se isso for desproporcional, olha como isso vai afetar a personalidade desse filho mais novo. E eu vou fechar daqui a pouco, vou falar para vocês como que é a combinação deles. Como que é um filho mais velho casado com uma filha mais nova, uma filha mais velha casada com um filho mais novo, um filho mais velho casado com uma filha única. Já pensou em todas essas combinações? O que isso pode gerar nas relações, no casamento, né? E principalmente, se eu sou o filho mais velho, eu posso ter mais proximidade com o meu primogênito. Se eu tive dificuldade com o meu irmão mais novo, porque ele roubou o meu lugar,
eu posso transferir isso para o meu filho mais novo e ter mais dificuldade com o meu filho mais novo. Gente, eu comecei essa live perguntando: será que existem filhos prediletos na família? Não. Existem disfuncionalidades diferentes. E a minha ordem de nascimento no sistema vai reverberar na minha relação conjugal e com os meus filhos. E até com os meus netos. Ok? Nossa, faz muito sentido. Pois é. Essa ferramenta do genograma, ela não é brincadeira. O negócio é pauleira mesmo, gente. A gente considera coisas que normalmente não são consideradas, mas que são chaves. Chaves para desbloquear aquilo que estava desde antes do nascimento, já nas expectativas. Vocês estão entendendo, gente, a profundidade disso aqui? Talvez, como é uma live, né? Talvez a gente não consiga perceber a profundidade, mas isso aqui é muito profundo. Nós estamos trabalhando com psicogenealogia, estamos trabalhando com raízes internas inconscientes que mexem demais com a vida do ser humano. Então, o filho mais novo, já sabemos, quando tem distância, tá? Quando tem uma distância considerável entre o último e ele, né? Ele vai ser menos cobrado, vamos dizer assim, porque ele chega, os pais já estão mais experientes. É como se fosse, a gente tem aquela brincadeira, tadinho, né? Que a menina falou, ai, tadinho do filho mais velho. Mas é porque quando o filho mais novo chega, os pais já fizeram todas as cagadas que eles tinham que fazer com os filhos mais velhos, né? Aí parece que quando chega o último, eles já estão menos despreocupados, já estão com a vida financeira melhor. Esse filho mais novo já não passa por tantos problemas, e isso também pode afetar, porque ele acha que talvez que ele está cometendo um crime de não ter sofrido tanto quanto os outros. Aí a gente entra nos crimes imaginários, né? Mas olha só, o filho mais novo, ele costuma estar em desacordo com as leis estabelecidas, especialmente por ser o último elo da cadeia, o último filhinho, a rapinha do tacho mesmo. Então ele está muito longe daquela dinâmica do pai e da mãe que o filho mais velho quer manter, o último ele já não está querendo aquilo ali mais. Então normalmente eles são mais livres, eles são mais desprendidos, falando nesse sentido dos padrões, das crenças, né? Então ele já chega em outra época, então ele tem uma facilidade maior de ser livre. Agora, ele também pode compensar a fraqueza dele no sistema, porque diante dos outros ele é o mais fraco, certo? Ele pode compensar essa fraqueza com rebeldia, com um caráter forte, uma personalidade forte. De rebeldia também, né? Porque aí a gente perde a mão para não querer dar continuidade às leis adoecidas do sistema, a gente fica rebelde, né? Mas eles são mais livres. Eles são mais carismáticos, mais espontâneos. Por quê? Porque a família já não está cobrando mais igual cobrou do primeiro, do segundo. Ele é mais livre, ele é mais solto, né? O pai e a mãe têm milhões de coisas para ver, para trabalhar, para resolver. Eles estão cuidando do filho mais novo? Estão. Mas os outros irmãos também estão cuidando desse filho mais novo. Então ele fica um pouco mais livre mesmo, né? Ele vai ser um pouco mais livre. Os pais vão ficar mais tranquilos quando o filho mais novo chega. Não vai ser aquela insegurança, aquela tensão, aquele medo, aquela preocupação que era do primeiro filho. É outro ciclo de vida, né? Então, eles vão ficar mais despreocupados com a educação desse filho mais novo, do caçula, né? Então, o mais novo, ele tem a tendência de ser mais livre, porém, ele pode desenvolver uma dependência
e infantilidade maior do que os demais. Porque se ele entra nessa dinâmica de filho mais novo, de ser o bebezinho, de ser a rapinha do tacho, de ser o filhotinho, né? Aquele que todo mundo paparica, aquele que é o bebezinho até hoje, tem a tendência forte de ser aquele filho e aquela filha infantilizados. E aí eu pergunto para vocês, como que vocês acham que é o casamento, a união, o relacionamento de um filho mais velho, responsável, parentalizado, com uma filhinha mais nova, mimada, princesinha, rapinha do tacho? Como que vocês acham que vai ser? Existe uma tendência à complementariedade. Lembra que eu falei que esse filho mais velho sempre vai caçar encrenca nos relacionamentos? Pois é. A tendência dele é casar com quem, gente? Com mulheres mais novas, mais imaturas, mais indefesas, mais frágeis. Porque aí vira uma relação de pai e filha. Ou de mãe e filho. E o sexo? Sei lá. E a vida sexual? Porque pai e filha não faz sexo, né, gente? Tem que ser, ó, aqui de igual para igual. Né? Então, deixa eu ver aqui. Você não imagina como suas lives me ajudam. Obrigada. Pai e filha, exatamente. Fica um pai com uma filha. Ok? Muito bom, gente. Tô gostando de ver, hein? E vamos pensar, como é que é o relacionamento, por exemplo, de uma pessoa que é a irmã, que é a filha ou o filho do meio, que já vem carregando todos esses questionamentos, que precisa se encaixar. Debaixo de que ela vai se encaixar nos relacionamentos? Relacionamentos abusivos? Não sei. Será que vai se encaixar com outro, com um filho mais novo, para cuidar dele? Porque ele vai precisar dela? Ou será que vai triangular de novo com o irmão mais velho? Então eu vou buscar um homem mais velho para mim, para eu continuar reproduzindo. Então olha quantas possibilidades, gente. Quantas possibilidades. Agora, o irmão mais novo, ele também sofre dessa infantilidade também na vida profissional. Muitas vezes. Por quê? Porque o que ele aprendeu, gente? Onde que ele se desenvolveu? Todo mundo dando tudo para ele na boquinha. Todo mundo dando tudo para ele na mãozinha. Tudo para ele era a tempo e a hora. Gente do céu. Tem uma frase que o dia que vocês ouvirem ela no consultório ou no espaço terapêutico de vocês, vocês já entram nessa investigação. É aquela frase assim, ó. Eu sempre tive tudo. Minha família faltava pouco adivinhar o que eu queria. Gente do céu. Vocês já ouviram isso? Você já ouviu isso? Você já falou isso? Você já falou isso? A minha família faltava adivinhar o que eu queria. Posso contar um segredo para vocês? Normalmente não consegue romper. Porque são pessoas que sempre tudo veio até elas. São pessoas que não desenvolveram capacidade de ir buscar, de fazer. Então olhem para isso, ok? Porque qual que é o objetivo nosso com o filho mais novo? Ajudá-lo a sair do registro infantil, do filhinho da mamãe, da filhinha do papai, e levá-los para uma dinâmica de
adulto. Onde eu não faço só o que eu quero, eu faço o que tem que ser feito, porque eu sou adulto. Não vai cair do céu, eu tenho que ir à luta. Ninguém vai vir aqui me salvar. Eu vou ter que fazer. Porque o filho mais novo, ele foi formado nessa dinâmica de receber tudo na mão. Não se iluda, filhos mais velhos também podem ter essa dinâmica, os do meio também. Eu, esses dias, atendi uma pessoa que a família era muito rica, por sinal. Então, todos os filhos e todas as filhas sempre tiveram tudo, nunca precisaram lutar por nada. Adivinha? Não conseguiram romper. Torraram o dinheiro da família, não dá conta de sair com nada, tudo que começa não vai para frente. Está numa dinâmica infantil, dinâmica infantilizada. Então, o nosso trabalho enquanto terapeutas, enquanto profissionais de desenvolvimento humano, é ajudar essas pessoas a identificarem essas dinâmicas. E agora? Eu preciso partir da infantilidade para o registro adulto. Ok? Não adianta a gente querer resolver problema se eu ainda penso como uma criança, se eu ainda sinto como uma criança, se eu ainda lido com dinheiro como criança. Aquele filho mais novo que sempre teve tudo, ele pega o dinheiro e aquilo não faz sentido, não existe necessidade inconsciente daquele dinheiro precisar ficar com aquela pessoa. Porque na cabeça dela, inconsciente, ela vai ganhar mais dinheiro vai cair do céu para ela, ela não tem que cuidar, ela não precisa nem cobrar direito pelos atendimentos. Ok? Então, olha só, como que as dinâmicas da ordem de nascimento. Gente, com o genograma a gente olha muitas coisas, viu, gente? Muitas coisas. A ordem de nascimento é só uma delas. Vamos lá? O desafio dos irmãos mais velhos. Adquirir individuação. Trabalhar a individuação para não ser somente uma continuidade do sistema, não ser simplesmente aquele guardião da família que vive por todos e por todo mundo. Ele também precisa cuidar dele. Ele precisa seguir para a vida dele. Isso não é egoísmo, isso é lei natural da vida. O movimento é para frente, não é para trás. Então, estar lidando com essas dinâmicas, o seu desafio enquanto profissional é sair desse lugar, para você conseguir ajudar as pessoas. O filho do meio, ele tem que descobrir quem ele é. Ele precisa conhecer as alegrias, as dificuldades de cada lugar no sistema para ele entender que o dele é o melhor de todos, porque é o dele. É o dele. Ele precisa desenvolver amor próprio, autoestima. Ele tem que olhar para ele, parar de se comparar com o mais velho e sempre ficar com inveja, ciúme do mais novo e competindo com o mais novo. Ajudar essas pessoas a entender que eles estão reproduzindo isso com o dinheiro, com o sexo, com os relacionamentos, com os filhos. Ok? E o mais novo? Sair da dinâmica infantil. Gente, tem um filme que chama O Extraordinário. Ou Extraordinário só. Não sei se tem um O. É aquele menininho do capacete. Tem um capacetão assim, um capacete bem grandão que ele vai para a escola. Enfim, eu não vou contar aqui o filme, né? Assistam. Por quê? A preocupação excessiva dos pais com o filho mais novo torna esse filho fragilizado, doente, medroso, ansioso, porque ele não dá conta de agir por ele mesmo, ele é o eterno dependente.
Então, a nossa função enquanto profissionais é ajudar esse indivíduo a sair desse registro infantil e ir para o registro adulto. Na verdade, em todos, né, gente? Em todos os momentos da nossa vida, a nossa função enquanto terapeutas não é salvar ninguém. É simplesmente ajudar as pessoas a saírem desse registro infantil e ir para o registro adulto, né? E aí, gente, para finalizar aqui, só comentar do filho único, eu acho que eu já comentei, né? O filho único tem a responsabilidade do mais velho, a convicção de ser especial e de ser mimado e paparicado do filho mais novo, né? Ele tende a ser um filho que busca mais aprovação, ele busca muito o amor e a aprovação do sistema, porque imagina, gente, é muita responsabilidade. Todas as expectativas do sistema estão em cima de você. Isso aqui pode ser enlouquecedor, tá? Para muitas pessoas. Pergunta para essas pessoas. O que você sente que são as expectativas da sua família para com você? Como é que é estar nesse lugar de holofote? Todos os olhos, os 4 avós, os pais dos pais, os pais da mãe, o pai e a mãe, os tios, todo mundo olhando para aquele filho único e esperando que ele brilhe, que ele seja maravilhoso, que ele seja rico, que ele seja saudável, que ele seja talentoso, que ele tenha um casamento perfeito, porque toda a caca do sistema, eles esperam que aquele filho único dê conta de vir para resolver tudo. Se a gente estiver aprisionado nessa dinâmica, vai dar problema. Então, gente, o filho único, ele também tem essa tendência de infantilidade, ele fica transitando, né, também, entre a responsabilidade do mais velho, as expectativas que ele tem que suprir, mas ele também é um filho único. Tudo é dele, ele não aprende a compartilhar, ele não aprende a dividir, ele pode ser egoísta. Como que é um filho único casando? Como que é um homem que é filho único se casar com uma mulher que é um outro sexo, um outro gênero, outras experiências, ele não teve irmã? Eu brinco com meu marido, né? Porque ele tem eles são 2 irmãos. Eu falo para ele, é porque você não teve irmã. Você não sabe isso que eu tô vivendo assim, 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 porque você não teve irmã. Eu brinco com ele, né? Até a questão da menstruação, né, gente, da TPM. Os homens que são filhos únicos ou que são só homens na família, eles nunca lidaram com o sexo feminino. Então, como é que é isso na relação? Então, são muitas coisas que a gente vai observando. Olha, a tendência ao isolamento. O filho único, ele tem tendência ao isolamento, tendência ao egocentrismo, tá? Ele também pode receber tudo na mão. Então, gente, nós precisamos entender a combinação de tudo isso. Então, quando a gente fala dessas dinâmicas, nós precisamos entender o que isso reverbera na nossa vida. Por quê? Eu comecei falando e quero finalizar aqui a live falando. Nós somos formados lá no nosso sistema. Nós aprendemos a lidar com a vida lá no nosso sistema. A nossa posição no sistema vai dizer muito sobre a forma com que nós lidamos com a vida, com o sexo, com o dinheiro, com os relacionamentos, com o trabalho, com tudo. Porque o meu lugar na família, eu exerço ele em todos os outros lugares. Então, presta atenção, uma atividade que eu quero deixar para vocês. Você que já tem filhos biológicos ou filhos que foram adotados, presta atenção como que você lida com o mais velho, como que você lida com o do meio, como que você lida com o mais novo, como que você lida com o filho único.
ok? Como que você lida com você? Porque é uma projeção. Se eu sou o filho mais velho e sinto que os meus pais não cuidaram de mim como deveria ter cuidado, eu vou cuidar mais, eu vou dar mais atenção e mais amor para o filho mais velho. Porque eu vou estar resgatando um cuidado que eu achava que os meus pais tinham que ter feito comigo e não fez. Por isso que eu comecei a live perguntando se existe filho preferido. Gente, não é que é filho preferido, são dinâmicas. Se eu sou o filho do meio, eu posso ter dificuldade com o filho do meio. Ou eu posso fazer muito mais pelo filho do meio. Por quê? Porque inconscientemente eu projeto a minha relação no sistema, o meu lugar no sistema, para os meus filhos. Se eu sou o filho do meio e perdi o meu lugar para o irmão mais novo, como que eu lido com o meu filho caçula? Principalmente se é do mesmo sexo do meu irmão ou da minha irmã. Porque é diferente. É diferente. Se eu era a caçula e de repente chega uma irmã, eu posso ter dificuldade com a minha filha mais nova. Ou se eu perco o lugar de caçula para um outro irmão, eu posso ter dificuldade com o meu filho. É sistêmico, gente. Ok? Então, vão pensando, porque a posição que eu exerço no sistema provavelmente está guiando a minha vida no momento presente. Porque eu sou formado basicamente do 0 aos 7 anos. Onde, gente? Na família. Na família. A visão sistêmica vem para nos provar isso. Ok? Pensa sobre isso. Como é que você está lidando com a sua posição na vida? Qual que é a beleza de ser o irmão mais velho, do meio, mais novo? Quais são as partes que você precisa trabalhar nessas dinâmicas? Pensem sobre isso. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso curso de genograma, os links estão lá na bio, tá? Nós estamos iniciando agora uma nova turma. O curso é 100% online. As aulas já estão todas gravadas, disponíveis na plataforma da Hotmart. E nós também temos encontros ao vivo, workshops e muita coisa boa. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês. Tchau, tchau!